colegas bancários e demais trabalhadores. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, porque hoje está um dia chuvoso, está uma confusão, a gente dependeu de Uber e tudo mais, e aí a gente acabou se atrasando. Tá? Então eu queria pedir desculpa. Eu gostaria de fazer uma saudação especial à diretoria da Federação dos Bancários, dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Instituições Financeiras, que é a nossa FETRAF. Tá? Meu nome é Virgínia, eu sou diretora de formação do Sindicato dos Bancários, eu sou empregada da Caixa. Tá? E junto com a FETRAF nós estamos promovendo esse seminário, tá? Brasil, Conjuntura Econômica e Política. É uma atividade voltada para a categoria bancária, para a comunidade universitária e toda a comunidade relacionada com esses temas, economia, política e tudo mais. Tá? Com imensa satisfação, nós anunciamos nossos dois convidados e palestrantes, duas luzes, dois olhares que irão analisar a atual situação na economia e na política do Brasil. Tá? O professor e filósofo Emir Sader, graduado pela Universidade de São Paulo, tá? Mestre em Filosofia Política e doutor em Ciência Política. O professor e filósofo Emir Sader, o professor Márcio Postman, economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ciências Políticas e doutor em Economia pela Unicamp. Assim, nós convidamos... Eu vou passar primeiramente a palavra para o professor Emir Sader. Por fim, em nome do Sindicato dos Bancários da FETRAF, gostaríamos de dar as boas-vindas e desejar uma boa atividade a todos e todas nessa noite. Obrigada. Boa noite, companheiros e companheiros. Depois de um ano de lascar, confesso que é com uma certa alegria que ninguém vai perguntar: e quando o Lula vai sair? Pelo menos vai falar: não, vai acontecer com o Brasil, vai, é mais fácil, né? Mas a pergunta era: qual é a situação do Lula? Pelo menos não com o Lula livre, né? Terminamos o ano assim, né? Bom, de maneira mais ou menos resumida, né? Nós estamos vivendo ainda a mais profunda e prolongada crise política da história brasileira. Ela mudou de forma com a eleição do ano passado, chegou a um certo desenlace, mas nem do lado de lá dá para dizer que a crise foi superada. E é uma transformação enorme, né? Enorme. Eu fiz um livro que chama E Agora Brasil, para perguntar para as pessoas: chega de instante buff, né? Os instantes vão passando. É preciso pensar mais no futuro, né? O futuro já não é o que iria ser, nem o passado, né? Mas o futuro é mais preocupante porque ainda está por viver, né? As expectativas todas foram rompidas pelo desenlace que houve nas eleições do ano passado. Vou falar de maneira resumida, depois vocês perguntarão, questionarão o que acharem, né? Não dá para pensar o que o Brasil vive sem falar da virtuosidade dos governos do PT, né? O governo mais importante da história do Brasil, o país mais desigual do continente mais desigual, teve durante 12 anos uma política prioritariamente centrada em lutar contra a exclusão social. Sucesso enorme, né? Aqueles que apostavam que o PT tinha traído e o Lula ia fracassar, erraram, né? Falam tanto de fazer autocrítica, fazer autocrítica, né? O PT podia ter feito mais, mas sucesso maior do que o Lula nenhum, né? Basta dizer que saiu do seu segundo mandato com 80% de referência negativa na mídia, nos meios de comunicação, e 87% de apoio. Coisa dos países do leste europeu na época anterior, né? Negócio, uma hegemonia da esquerda extraordinária, né? E as transformações que foram introduzidas no país. A direita tinha aderido com o Collor, depois Fernando Henrique, ao modelo neoliberal, foi derrotada 4 vezes. Quando eles convenceram a maioria dos brasileiros que o problema fundamental era a inflação e os gastos do Estado, ganharam 3 eleições. Quando nós convencemos que a questão social é que era prioritária, ganhamos 4 eleições. Agora, é verdade que as condições do primeiro mandato da Dilma não foram tão favoráveis. Ela fez um bom governo, mas teve dificuldades, tentou baixar a taxa de juros, que o Marcos vai eventualmente mencionar,
ao nível internacional, como ele tinha prometido, não conseguiu, teve dificuldades para incentivar investimento, mas fez um bom governo em termos de política social. Não é só continuidade do Bolsa Família, mas com expansão do Minha Casa Minha Vida, dos Para Todos, e introduziu o extraordinário programa dos Mais Médicos, né? Então foi socialmente um bom governo, a ponto que o último mês do mandato dela, em 2014, o Brasil teve pleno emprego pela primeira vez na história. O problema que houve na Dilma, assim, outros que o Márcio pode apontar em termos econômicos, é que a Dilma não falava, não argumentava. O Lula saiu com 87% de apoio. Salvou a gente, né? Como? Não está da brasileira aqui que ele está atrapalhando essa fala. Não, não só. Tá. Espera um pouquinho, depois. A Dilma ganhou de um candidato de merda como o Aécio por 3 pontos. O Aécio teve 52 milhões de votos. No centro-sul e no sul, ele ganhou 2/3 a 1/3. Resumindo, o Aécio teve 52 milhões de votos, provavelmente 30 milhões eram gente de extração popular, beneficiários das políticas sociais do governo e que foram captados pela direita, que mudou a agenda. Então ali já houve um problema de debilitamento da hegemonia da esquerda. E eu atribuo à querida companheira Dilma, nós militávamos juntos nos anos 60, a falta do discurso, do diálogo, da fala, né? Ela faz, mas isso não é suficiente para produzir a consciência das pessoas. Mas não é só a Dilma, é a esquerda no seu conjunto. São os partidos, movimentos sociais, militância, todos, né? E fala dela, personifica isso e a diferença entre o Lula e ela. E aí veio aquela ofensiva deles com a nova estratégia da guerra híbrida, né? Que tem no papel do judiciário um vetor fundamental, né? Começou lá atrás com o Mensalão, depois com a Lava Jato, com essa característica fundamental dessa estratégia, que é usar as leis com perseguição política. Esta semana teve uma intervenção extraordinária da Cristina Kirchner no processo que fazem contra ela sobre a questão do lawfare. Pensei, olha, 3 horas e meia, mas dá para assistir, dá para assistir. É muito bem argumentado, muito legal, é o tema central. Lawfare, judicialização da política, uso das leis como mecanismo de perseguição política. Depois do Intercept, não precisa nem mais nós querer argumentar. Quem olha aquilo sabe como era a instrumentalização político-partidária na perspectiva da criminalização do PT. Então criaram aquele clima 2015-2016, claro que contou com erros da Dilma no começo do segundo mandato, tanto em termos de articulação política, né? Se houvesse 1/3 de votos na Câmara de Deputados, por aquela via o impeachment não avançaria. E aquele ajuste fiscal que foi desastroso, né? Que isolou enormemente o Lula. Bom, criaram aquele clima, ela foi derrubada sem nenhum motivo constitucional, legal, a tal ponto que até hoje o STF não julgou o caso mais grave de violação da democracia. Ela acabou de ser reeleita e foi derrubada sem causal constitucional. O STF, se fosse julgar, tinha que abrir a Constituição e se dar conta que não cabe. Então ele faz o que mais sabe fazer, que é adiar a decisão. Então está empurrando desde aquela época. Da mesma maneira que não julgaram o mérito da condenação do Lula. Porque a Dilma foi derrubada, aí foi a perseguição ao Lula. E também confissão do próprio juiz, né, condenado sem provas, por convicções e por fatos indeterminados. O direito se fundamenta em provas, né? Em provas e em acusações precisas, né? Você fez tal coisa, tal momento, tal hora, e aqui estão as provas. Então, por isso que o STF também não julga, porque está furado, né? Ninguém jura por aquilo. Mas foi o segundo momento da estratégia da guerra híbrida, não é mais aquele golpe militar tradicional, e teve depois, na eleição do Bolsonaro, o epílogo, né? Conclusão.
Quando o Lula não pôde ser candidato, ele designou o Haddad fez a campanha com a plataforma tradicional do PT, com o livro numa mão, com a carteira de trabalho na outra. Naquela semana decisiva, ele tinha passado o Bolsonaro nas pesquisas do segundo turno. Naquela semana terminaria com ele não, que era uma enorme mobilização promovida pelas mulheres de rejeição ao Bolsonaro. Provavelmente consolidaria essa virada. Aí veio aquela operação, que vocês sabem, da mamadeira, com robôs, com evangélicos e tudo mais, e que acabou sendo decisivo. A pesquisa do Vox Populi mostra que o que foi decisivo no resultado eleitoral não era a rejeição do PT, que era menor. Vamos lembrar, além do apoio do Lula em 87%, vamos lembrar que o Lula ganharia no primeiro turno em todas as pesquisas. Com o Bolsonaro, com o Globo, com o Evangelho e com a Madeira. Então era outra coisa, o que ia acontecer era outra coisa no Brasil, estaríamos em outro momento, né? Mas aquela operação e a pesquisa do APOP mostra que a razão fundamental da vitória do Bolsonaro foi a rejeição fabricada do Haddad. Quer dizer, em suma, a ideia de que o ministro da Educação distribui aquela mamadeira nas escolas para as crianças, né? Tinha o kit gay, tinha coisa assim, mas isso não foi. O deslocamento do debate da carteira de trabalho do livro para esse debate é que acabou sendo, com o papel dos evangélicos, acabou sendo decisivo na virada. E aí se consolidou isso que está aí, né? Bolsonaro era um aventureiro, tinha tido posições de uma ordem, de um jeito contra a reforma da Previdência, contra a privatização, tá? Mas ele percebeu, um aventureiro, que o jeito dele ter um espaço para avançar era ganhar um grande empresariado. Aí nomeou um ultra neoliberal, o Guedes, ministro da Economia, e ganhou um empresariado. Percebam que até hoje, agora tem uma coisa menor de empresário, mas o grande empresariado está firme e forte, né? Porque a política econômica vai em frente, o que quer que seja a situação do Congresso, do Partido Bolsonaro, prestígio, apoio nas pesquisas, não. Mas é o fator decisivo para o empresário estar feliz. E a direita, nas suas duas vertentes fundamentais, empresariado por um lado, grandes meios de comunicação por outro, claramente foi decisivo na vitória do Bolsonaro. Preferiram entregar para um cara que eles sabiam que é um bandido, que é um miliciano, que é um canalha, com as posições que tinha, irresponsável. Preferiram entregar para esse cara do que voltar um governo do PT, mesmo que moderado, né? Mas já se desacostumaram de ter que conviver com um governo que eles tinham que negociar. E preferiram entregar na mão desse cara, que foi um candidato que se adaptou a isso. O que mudou para a direita? Mudou que as bases eleitorais, populares, sociais, dos tucanos se radicalizaram para a direita. Quando o Alckmin, o Serra e na Avenida Paulista eram enxotados. Então, o candidato tucano não tinha viabilidade. Não há uma madeira de piroca que pudesse alavancar o Alckmin com 5% dele. Agora, com uns 12, 13, 15 que tinha Bolsonaro, dá. Então a operação foi feita aí. Não é uma escolha pela extrema-direita. O candidato da direita, vocês sabem qual é. Qualquer um menos o PT. E, sobretudo, quem for terminar com o modelo neoliberal. Então fizeram tudo, essa operação, e elegeram o Bolsonaro, que montou o governo com três eixos, né? Um é a política econômica ultra neoliberal, outro são os militares, uma parte da reserva, outros não, porque ele não tem partido. Ele foi buscar nos militares os quadros para ocupar cargos fundamentais do governo. Não são militares com ideologia de alguma ordem, não, são militares conservadores e repressivos. Eu acho que o momento mais significativo de intervenção deles foi na véspera da votação do habeas corpus do Lula, foi rejeitado, o chefe do Exército fez um discurso duríssimo, o Jornal Nacional deu toda a difusão, e mais adiante ele falou, se não fizesse aquilo, o processo sairia de controle. Duas consequências, Lula na rua, o processo sairia de controle. Segundo, eles são a garantia do controle. Então esse é o papel dele, o conservador, não há um militar publicamente inconformado com as privatizações, nada disso, não tem mais ideia de nação, nada, absolutamente nada. Então eles têm um eixo aí meio partido do Bolsonaro, com vários conflitos internos. Se eles acharam que iam conseguir controlar o Bolsonaro, não estão conseguindo, né? E o terceiro eixo é o Moro.
um Estado policial, institucionalizar a Lava Jato, que estava nesse pacote que ele manda para o Congresso, aparentemente está muito debilitado, né? Mas era isso, era institucionalizar normas que impedissem que a esquerda voltasse a ganhar. Seja pela repressão direta, né, herdando aquela cultura norte-americana, que movimento social que atenta contra a propriedade é terrorista, né? Seja criando modalidades institucionais que dificultassem ou impedissem de vez a vitória da esquerda, né? Sei lá se é ser parlamentarismo, se acabar com o voto obrigatório, se é voto distrital, qualquer coisa. Não está colocado mais um pacote repressivo, mas acho que o eixo ele se enfraqueceu, em parte por ir ao governo, né, ficar mais claro o seu compromisso político, e também depois das revelações de Intercept ficou mais enfraquecido. Né? Mas não vamos ter ilusões, quer dizer, a imagem pública dele ainda é uma imagem que tem, né, é mais forte que a do Bolsonaro, porque ficou aquela ideia do justiceiro, luta contra a corrupção e tal. Agora é um governo enfraquecido, perdeu a lua de mel, a direita, os grandes editoriais têm clareza há muito tempo que não sabe governar, não tem capacidade nem de priorizar as questões, que para a direita é fundamental, cria conflitos, não agrega, então não tem, ele serviu como candidato, não serve como presidente. Só que percebam que dois setores não manifestaram diferenças ou divisões. O grande empresariado e os evangélicos. São setores mais firmes com ele até agora. Provavelmente para a direita seria mais cômodo ter o vice-presidente, mas não é uma operação fácil. Primeiro que eles não têm um outro, né? Naquela época, quando caiu o Collor, encontraram um outro. Né? Mas, principalmente, não há negociação com ele. Né? Eu acho que o Bolsonaro olha para o Temer e fala, puta, ele foi preso, imagine eu, né? Com os meus filhos todos. Né? Eu acho que uma das preocupações do Bolsonaro é a situação de segurança dos filhos, né? Os processos. Marielle, Queiroz e tal. A terceira não tem mais preocupação, ela nomear o filho embaixador nos Estados Unidos, não deu certo. Mas, cadê? O universo dele acho que é tão pequeno que, obviamente, qualquer negociação com ele significaria ele sair do governo. Sair do governo, uma fragilidade dele. Então não é um negócio fácil de fazer para ele, né? Não é simples, né? O balanço de fim de ano vai ser um balanço desastroso, porque com todas as desregulamentações, todas as vantagens que o governo dá para o investimento, não há investimento. Quer dizer, por quê? Porque na época neoliberal, primeiro, é uma política que não tem política social. Então não ganha base de apoio. Eu acho que o caso do Macri é muito significativo, porque é uma eleição limpa, digamos, né? Clara, euforia. Teve gente da esquerda que falava, agora o macrismo é a direita argentina por muito tempo, agora acabou o cristianismo, peronismo. Agora acabou o peronismo, se fala desde um tempinho atrás. Né? Mas ele despencou, porque não tem política social. E, além do mais, a política dele só favorece o capital financeiro. Então, o grande empresariado vai especular. É muito mais vantajoso do que o investimento produtivo. Então, ninguém rasgou dinheiro no Brasil, né? O Márcio vai falar disso. Os balanços dos bancos são escandalosos, né? Então, o dinheiro está, só que está na mão de quem não faz investimento produtivo, que não gera mercadoria, não gera bens e não gera empregos. Então, e a gente mais hoje, com as vantagens todas, prefere especular do que investir. Então vai ser um balanço muito dramático também em termos econômicos, né? Embora eles continuem ganhando na especulação. E politicamente também, né? Foi uma grande derrota para a esquerda, em geral, derrubarem a Dilma, prenderem o Lula, impedirem ele de ser candidato e elegerem o Bolsonaro. Nem a pior dos pesadelos nos levaria a pensar uma coisa dessa hora. Eles fizeram. Então tem que levar em conta que é uma derrota daquele tamanho. Quanto já foi? 17 minutos. 20. 20. Pelo tempo, se for falar do Flamengo agora. Não dá para fazer um saco, vamos continuar. Do Internacional também. Hã? Do Internacional também. Internacional de Milão? Não. Não, enquanto o flamenguismo lá no Rio, né, pega qualquer camisa. É do esporte. É o Atlético Paranaense. Bom, é difícil prever qualquer coisa
imaginando que tem 3 anos, né? Eles estão blindados institucionalmente. Se o Bolsonaro saísse de cena, teria um vice-presidente, provavelmente cairia alguns ministros mais folclóricos, mas certamente seria uma política econômica neoliberal. Pode ser até que o Bolsonaro, preocupado com o desgaste, troque de economia, mas vai ser uma política econômica inevitavelmente neoliberal. Isso já é difícil projetar tudo isso no patrimônio público, tá? Porque os direitos fundamentais dos trabalhadores estão liquidados. Eu vi na Argentina um dado que eu não tenho no Brasil, que 6,5 milhões de trabalhadores argentinos têm carteira de trabalho e 4,5 mais ou menos já não têm. E a única tendência, obviamente, é reverter, né? No Brasil, provavelmente a maioria não tem carteira de trabalho. É uma situação, além do mais, com a expropriação dos direitos fundamentais, uma fragmentação da sociedade brutal. Brutal, né? Os sindicatos são as poucas instâncias que ainda agrupam, ainda não, espero que muito tempo, especialmente bancários, professores, petroleiros que estão no olho do furacão, né? Mas são exceção num mar fragmentado de gente. O Lula falava, olha, tudo bem, fazer greve, mas tem que ir todo dia na rua. Porque as pessoas não estão ou trabalhando na rua ou procurando emprego na rua, né? Tem que fazer piquete para ir conversar as pessoas, conversar, etc. Tal. Então é uma situação difícil pela derrota, pela fragmentação e pela institucionalidade. Eu estou absolutamente a favor do impeachment, se houver alguma via disso, né? Mesmo sabendo que eles estão substituídos pelo vice, mas como foi importante que o Collor, não derrubamos a política econômica do Collor, mas pelo menos um ídolo deles caiu, depois veio um outro, né? Mas em todo caso, não sei se eles vão ter outro estoque. E é importante não ter um cara dizendo o que ele faz, no nome do Brasil, falando o que ele faz, né? É degradante, né? Por um lado é um desgaste importante, mas por outro lado o que ele faz com o país, né? E não é só fazer, é falar, né? As coisas que ele fala são ofensivas, né? Quando se pergunta por que não há uma reação maior no movimento social popular brasileiro, não sei responder, mas uma coisa é a desmoralização e impunemente as pessoas, o cara falar essas coisas que faz, né? Porque as pessoas se mobilizam pela indignação, por ver que tem alternativa e por ver que tem um horizonte de mudança. Agora, não justifica, porque no Equador, no Chile, na Colômbia, medidas concretas, episódicas, uma chispa incendiou. Não sei por quanto tempo, incendiou. Nós temos algum problema com os nossos movimentos sociais. Ninguém pode dizer, burocratizaram. Ninguém vai falar que o MST, MTST são burocratizados. Não é verdade. Então, tem algum problema aí mais sério. Eu espero que o Lula, voltando a fazer caravanas, volte essa chispa, pode estar muito mais viva. Eu participei das 4 caravanas e eu sei como é aquilo, né? Mas é uma questão em aberto ainda. E além do mais, mesmo que houver, que alternativa institucional a gente pode propor, já que não temos maioria? Então, em suma, eu não vim para confundir, mas tampouco tenho uma ideia do qual pode ser o nosso horizonte. Claro que a questão fundamental, a Argentina ajudou, é explorar as consequências sociais trágicas do modelo econômico deles, né? Isso é a via fundamental. Isso você ganha setor de classe média, pode ganhar evangélicos, né? Porque eles comem, tem que pagar aluguel, tem farmácia, sei lá. Então, não estou sendo economicista barato, estou mais privilegiando a questão social. Porque pode haver certa reativação econômica, mas não vai haver nenhuma melhoria de caráter social significativa com esse modelo que está aí. E a outra é os direitos das pessoas, né? Não só os direitos dos trabalhadores, mas os direitos das mulheres, dos negros, dos jovens, LGBT, todos esses direitos, que é a questão democrática. Eu nem sei por que as mulheres não retomaram ele não. Eu achei que no primeiro dia das mulheres, de 8 de março, iam retomaram retomar a ideia do ele não. Houve uma discussão interna, ainda achavam que sim, outro não, que identitária, não sei o que, Mas eu acho que aumentou enormemente o contingente de gente disponível, eu acho, aparentemente, a se somar uma ideia de rejeição geral. Agora, tem um problema da esquerda também, né? A gente sai dessa parada com governadores do Nordeste,
são bons governadores, né? Com a bancada parlamentar boa, com a liderança do Lula, que está maior que nunca, né? Não só ele como personagem, né? Uma consciência dele sobre o papel que ele tem no Brasil, né? Um potencial de liderança e de construção de alternativa que é insuperável, insuperável. Deixar de brincadeira. Você tem o Pelé, você não bota no banco, você bota para jogar. Não tem conversa, né? Mas ele está muito bem de saúde, psicológica, mental, afetiva, né? Eu fui visitar uma prisão, né? Ele corria 9 km por dia na esteira, né? Certamente não está fazendo agora. Mas muito bem, né? Saiu bem de saúde e tudo, né? Eu falo, nossa geração é a geração dos 100 anos, né? Não tem... Agora, não basta isso, tem que reconstruir o bloco de forças, né? Em situação que o empresariado não quer saber de investir, não quer saber de investir no México, não vai querer saber de investir na Argentina, não vai querer saber, em condições de que o Estado não tem recursos para reativar a economia, né? Tem aquela história do Lula, que os economistas não gostam, né, de botar uma parte das reservas para fazer girar a economia. Você pode fazer uma vez, não pode lapidar. Agora, vai ter um problema sério de conversa, de discussão, de debate a se construir ainda, né? Mas o principal é a mobilizações populares, né? Convencer a massa da população que os seus problemas imediatos têm a ver com um problema de caráter nacional, político, né? Que é por aí que pode se resolver as questões. Mas também insuflá-los a reagir, porque tem duas maneiras de rejeitar. Hoje qualquer pesquisa o Lula é favorito. Mas existe um tipo de consenso, do consenso passivo. Consultados preferem outra coisa e não isso que está aí. Agora, o consenso ativo é quando o cara passa da rejeição à ação concreta, né? Isso é que está faltando. Não vai resolver só com isso. Nós mobilizamos, vai em vários momentos, mas isso é uma condição de criar um clima de confiança que a gente pode mudar o país, né? Eu espero que, sem achar que o Pelé é sozinho, né? Mas eu acho que o potencial que o Lula tem de personificar alternativas é fundamental. É fundamental. Ah, vai depender de uma pessoa só. Mas que pessoa é essa? Que belo, né? Um menino da família Silva, 10 irmãos, só tomou café aos 7 anos de idade, viajou 13 dias para o Pau de Arara, foi office boy, foi engraxate e se tornou o brasileiro mais importante da nossa história, o líder político mais importante da esquerda no século XXI. Né? Então é um tremendo, porque não é uma pessoa, ele representa um projeto virtuoso que deu certo. Agora é todo um trabalho de reconstrução, nós estamos saindo melhor porque eles estão mais desgastados e nós estamos de Lula. Eu não sou de corrente nenhuma, eu sou lulista, né? Porque eu acho que a referência dele é que é fundamental, né? Até porque ela articula o conjunto das correntes, o conjunto da esquerda. O problema não é a unidade da esquerda não está dividida. Salvo aquelas coisas que de repente o Ciro fala, não está dividida. Todo mundo é contra esse governo, não é contra o neoliberalismo, não é pela luta democrática, não tem. Está basicamente. Vamos fazer uma frente nacional. Isso é coisa dos anos 30 do século passado. Junta tudo. PT, PCdoB, PSOL, blá, 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 é muito pouco. Não é isso. Não é somar partido e movimento. É a liderança do Lula que chega lá. Precisamos dar consistência a tudo isso. Então é o panorama que eu consigo dar. Não vou trazer nem falsas esperanças, nem... Eu não sou pessimista, né? Vamos deixar o pessimismo para tempos melhores, né? Não podemos ser pessimistas numa hora como essa, né? Acho que nós saímos do golpe 64, saímos dos anos 90, que também eram de lascar, sem saber por onde a gente ia sair. Né? Agora nós temos que encontrar as formas de sair disso. Mas o mais importante é consciência popular, ajudar o povo a tomar consciência, a se organizar e, por outro lado, construir politicamente a alternativa, reconstruir a hegemonia da esquerda no Brasil, como ela existiu, especialmente durante o segundo governo do Lula. Parar de falar por aqui para a gente poder ouvir o Márcio e depois voltar conversando, tá? Obrigado. Esse é o livrinho que eu lancei em março, Lula e a Esquerda do Século XXI. Esse é o que eu organizei com vários autores, que saiu na semana passada. Começa com o artigo do Lula, do Boff, Haddad, Boulos, Gleisi,
Requião, eu, Fiore, Beluso, Jair Ferreira, das Penais, Ricardo Rode, Clara Verbuck.